E eu, que fui fazer o aniversário do meu sogro, e de brinde, me fizeram passar a maior humilhação da minha vida. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei muito de cozinhar. Eu sempre gostei muito de agradar as pessoas que estão à minha volta. Pai, mãe, irmãos, marido, sogra, sogro, cunhado. Quando vem alguém na minha casa, eu faço questão de fazer aquele bolo quentinho pra esperar a pessoa. O aniversário. O aniversário tem que ser sim comemorado todos os anos. Ao todo, até o dia do ocorrido, eu já estava casada há 3 anos com o meu marido. E nesse tempo eu já tinha feito aniversário pro meu marido, pra minha sogra, até pra minha cunhada, pro meu sogro. E sempre que era aniversário de alguém, eu passava quase a semana toda me organizando, passava o dia todo cozinhando. E não era pra muita gente não, era somente mesmo pra família. Ao todo dava ali umas 12, 14 pessoas, no máximo. Eu deixava a mesa bem farta, pra que todo mundo se sentisse muito à vontade. A minha sogra sempre vinha com aquele papinho que eu tava cozinhando pra um batalhão, porque sempre sobrava muita comida. Tinha doce que durava a semana toda. O fato é, eu fiz o aniversário do meu sogro uma vez só. E foi uma janta. Nossa, ele ficou muito feliz, ligou pra família toda, contando o que eu tinha feito, que a comida tava muito boa. E ali em ligação mesmo, ele falava pra todo mundo que o ano que vem, ele ia convidar todo mundo. E postou fotos nas redes sociais dele. Ele ficou muito feliz mesmo com o que eu fiz pra ele. Só que o que aconteceu? Na altura do caminho, eu acabei engravidando. E o meu filho nasceu no mesmo mês que o meu sogro faz aniversário, com 15 dias mais ou menos de diferença do meu filho pro meu sogro. Quando tava chegando o próximo aniversário do meu sogro me mandou uma mensagem, me perguntando se tava tudo certo pra fazer o aniversário dele. Ele fez até questão de me mandar a seguinte mensagem, que dessa vez eu podia exagerar mesmo, fazer a quantidade de comida que eu quisesse. Já que todo mundo gostava muito mesmo da minha comida, era pra mim me sentir à vontade na hora de fazer as coisas pro aniversário dele. Falei pro meu sogro que dessa vez eu não ia conseguir fazer, porque eu estava me recuperando de um parto, eu tava com uma criança pequena em casa, e eu não daria conta de fazer nada pro aniversário dele. Que no máximo, eu conseguia fazer um bolinho apenas. Mas fazer um banquete igual eu fiz da outra vez, sem condições. Esse homem mandou mensagem pro meu marido, revoltado, dizendo ele que a mãe dele teve 6 filhos, que a esposa dele teve 3 filhos, e eu com um bebê não conseguia fazer absolutamente nada. E que o nosso filho nem dava tanto trabalho assim. Era eu que tava de frescura, pra não fazer as coisas pro aniversário dele. Nossa, foi um drama tão grande desse homem. Eu decidi fazer porque quando a gente precisou, ele ajudou a gente. Quando a gente foi comprar a nossa casa, foi ele que ajudou a gente a comprar a nossa casa com dinheiro. E o meu marido jogou isso na minha cara, dizendo que não custava nada eu fazer o aniversário pro pai dele, sendo que o pai dele foi que ajudou a gente. Eu mandei mensagem pro meu sogro dizendo que eu iria sim fazer o aniversário dele, mas não era pra ele esperar nada muito elaborado, que eu ia fazer o básico do básico pro aniversário dele. Enfim, a minha sogra não gosta de cozinhar. Cozinhar não é com ela, não. A minha cunhada, quando eu fui pedir ajuda a ela, inventou 1000 desculpas e não me ajudou. A esposa do meu outro cunhado me ajudou somente um pouco. E o meu marido me ajudou como deu, porque ele teria que trabalhar ainda. Bom, na minha cabeça seria de novo, somente só a família. Ali as 12, 14 pessoas que sempre vinham. Enquanto eu estava lá na cozinha, terminando de organizar as coisas, começou a chegar gente. Muita gente no aniversário do meu sogro. E ele todo feliz, recebendo aquele povo todo. Ninguém me falou nada, que ele tinha convidado muita gente. E com essa de chegar muita gente, a comida que eu tinha feito não deu. E com isso, o meu sogro ficou revoltado e começou a me insultar na frente da família toda. Me xingou de todos os nomes possíveis. Só não me chamou de santa nessa hora. O meu sogro, que já tinha tomado umas, começou a me insultar, me xingar na frente de todo mundo. Que eu era uma puta de uma sem vergonha. Que se eu não tinha condições de fazer pra ele o aniversário do jeito que ele queria, eu não tinha que me intrometer e querer bancar a boa zona em fazer aquilo. Que eu tava fazendo a família dele passar a maior vergonha na frente de todo mundo. Porque ele tinha convidado as pessoas do trabalho, a família toda. O que ele esperava em receber é que eu fizesse comida pra aquela multidão toda. E o que eu tava fazendo ele passar era a baita de uma puta uma sacanagem com ele. Ele batia na mesa, começou a jogar comida no chão, dizendo que eu tava fazendo ele passar a maior vergonha da vida dele, sendo que ele tinha convidado muita gente. As pessoas que estavam ali começaram a cochichar, dando razão ao meu sogro, dizendo que se eu não tinha condições de fazer comida pra todo mundo, então eu que não inventasse de fazer aniversário pra ninguém. E o meu sogro se crescendo na frente de todo mundo. Até aquele momento, meu marido não tinha chegado ainda, porque ele estava trabalhando. Eu tentei falar pra aquele povo que eu não tinha condições ainda de cozinhar pra aquele tanto de gente, porque eu tinha acabado de ter um filho. E o meu sogro me insultando, falando que eu era uma puta, porque na hora de pedir dinheiro pra ele, eu e o meu marido fomos rapidinho pedir dinheiro pra ele. Pra pedir dinheiro pra ele, a gente não tinha desculpa. Agora, pra fazer esse aniversário, coisa que não custava nada pra mim, eu vinha com um monte de desculpas. Eu não tive voz, eu não tive força pra me defender das ofensas dele. Eu tava muito cansado. Fora o meu emocional, porque eu tinha acabado de ter um filho. A minha sogra passou a mão em um facão que ele tinha e deu-lhe uma pisa nele, botando não só ele pra correr, como todos os convidados dele. Se eu já gostava da minha sogra, a partir desse dia eu passei a gostar mais ainda dela. Ela deixou bem claro pra ele que a partir daquele dia, ele não ia mais nem colocar os pés dentro de casa. E quando meu marido ficou sabendo dessa situação, ele queria ir tirar satisfações com o pai dele. Ele chegou até a ir atrás do pai dele, mas o pai dele tava muito bêbado, falando coisa com coisa, dizendo que eu e a minha sogra fizemos ele passar a maior humilhação na frente de todo mundo. O fato é, depois disso, a minha sogra se separou dele, a gente fez questão de devolver pra ele cada centavo que a gente pegou dele. O meu marido cortou o contato com ele, eu tive que procurar ajuda médica por causa da humilhação que eu passei naquele dia. E o meu sogro ficou conhecido pela família toda, a pessoa que não pode convidar ninguém, nem pra ir até a esquina, porque você corre o risco de levar um esculacho.